Salve, salve pessoal! Primeiramente, feliz Dia dos Pais e das Papais, já que esse vídeo vai chegar no sábado para vocês. E sobre o Dia dos Pais, é esse o tema do nosso vídeo. Você sabe quantas vezes o Sport jogou no Dia dos Pais de 2000 até esse ano? Pois bem, nesse vídeo a gente vai trazer algumas curiosidades e falar sobre os jogos que o Sport fez no Dia dos Pais. Foram alguns. O saldo, não sei se foi tão positivo não, mas tivemos jogos pra caramba, tá? Então fica com a gente e vem conhecer quais foram os jogos e como foi. Ah, também aproveita, curte, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal, né? Afinal, a gente só tá dando prosseguimento a isso, contando com o apoio de vocês. E o apoio de vocês pode ser feito assim, dessa forma. Tá bom, pessoal? Então vem com a gente e vem-se embora, vamos ver como é isso aí. E o nosso primeiro jogo no Dia dos Pais, no século XXI, foi contra o Cruzeiro, pessoal. Isso mesmo, a gente empatou em 1 a 1 na Ilha do Retiro. Passamos em segundo lugar no grupo, acho que era o módulo azul, isso mesmo. E infelizmente fomos eliminados nas quartas de finais. Para quem não sabe, o campeonato era em turno, foi 28 rodadas, jogos no primeiro turno. A segunda fase era mata-mata. Então o Sport passou em segundo do seu grupo, atrás do próprio Cruzeiro, mas fomos eliminados nas quartas de finais. Adivinha para quem? Do próprio Grêmio, o adversário de domingo. Pois é, é o destino meio cruel. Mas acontece, acredito, e aqui vai um pouco de opinião, que o time de 2000 era um dos melhores, de verdade, superando o time 2000, supera o time de 87, apesar do título brasileiro. E quem puder assistir, acho que tem alguns jogos no YouTube, quem puder jogar lá vai poder ver como aquele time era sensacional, sabe? Aquele time era um dos melhores que eu já vi jogar. Inclusive, eu acho que é melhor do que o 2015. Ou pelo menos é o melhor que 2008. Isso aí eu tenho certeza. De novo, apesar do título. Bons times, infelizmente, nem sempre ganham bons títulos, né? Então, acontece. E o segundo jogo do Sport no Dia dos Pais foi já no ano seguinte. E enfrentamos mais uma vez o Cruzeiro. Dessa vez vencemos. Mas, apesar da vitória, no final da temporada não foi muito bom não. Nós caímos em último lugar. Quem caiu também com a gente foi o Santa Cruz. E a queda do Santa Cruz livrou o Flamengo do rebaixamento, por incrível que pareça. Na época o campeonato era de 28 times, e aí os 4 melhores iam para a segunda fase, que era mata-mata, os 4 últimos caíam, infelizmente o Sport caiu e caiu em último. E o que veio depois foram anos sombrios de péssimos resultados, de quase cair para a Série C pelo menos 2 vezes. Pessoal, apesar da boa edição anterior, 2001 não foi um ano legal pra gente não. Mas vamos seguir, vamos pro nosso terceiro jogo do Sport no Dia dos Pais. E no terceiro jogo do Sport no Dia dos Pais foi já em 2004, na Série B. E o jogo foi nada mais, nada menos que o Santa Cruz. No Clássico das Multidões, o Sport perdeu por 1 a 0 em casa. E por pouco, o Sport não caiu. O Sport ficou em 17º naquele campeonato. Vou incrível que pareça, na época o campeonato era de 24 times e aí o Sport se livrou por pouco. Se fosse o atual modelo de campeonato, onde são 20 times e os 4 melhores sobem a Série A e os 4 piores são rebaixados à Série C, o Sport estaria agora na Série C. E aí a gente não tinha muita vantagem para falar do Santa Cruz e do Náutico não, pelo menos não nessa questão. Mas felizmente escapamos. Tivemos anos difíceis, com 2005 também vindo de uma péssima campanha, um quase rebaixamento, mas é isso. O importante é que não caímos para a Série C e que anos depois pudemos voltar para a Série A. E 4 anos depois, enfim conquistamos o Brasil. Não pelo Brasileirão, mas pela Copa do Brasil. E no Dia dos Pais de 2008, isso mesmo, na Série A, nós fomos atropelados pelo Coritiba. Foi um sonoro 3 a 0 lá no Paraná, mas apesar de tudo,
Acabamos o ano confortável, tranquilo, em 11º, isso mesmo. E também com o título da Copa do Brasil, né? Poxa, além da vaga, óbvio, como consequência para a Libertadores do ano seguinte. É isso aí. Mas apesar de tudo, em 2009 nós caímos e não tivemos jogos do Sport no Dia dos Pais. Em 2014, pós-mundial, o Sport jogou no Dia dos Pais. E nesse dia enfrentamos o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Isso mesmo. E saltando 6 anos no tempo, pós Copa do Mundo 2014, aquele 7-1 que, meu Deus do céu, eu quero nem lembrar, o Sport volta a jogar no Dia dos Pais. Dessa vez, o adversário é o Flamengo, lá no Maracanã. E o resultado não foi muito satisfatório, não. Não foi, apesar do título da Copa do Nordeste 2014, inclusive, uma saudade de ganhar uma coisa relevante. Meu Deus do céu. Vamos pro 12º ano sem ganhar a Copa do Nordeste. E sabe lá Deus, já perdi até a conta de sem tentar alguma coisa na Copa do Brasil, sabe? Mas enfim, retornando, o Sport perdeu de 1-0 pro Flamengo lá no Maracanã. Pois é. Apesar do resultado, terminamos o campeonato na posição tranquila, no 11º, honesto, tranquilo. Inclusive, poderíamos estar esse ano também 11º, mas enfim. E acabamos em 11º, atrás exatamente do Flamengo, que acabou em 10º. Na época o Flamengo não era o time milionário que era hoje, apesar de já ter as suas conquistas, mas também não era um time paia não, tá? Mas enfim, conseguimos terminar tranquilo e é isso que importa, não é mesmo? E no ano da melhor campanha do Sport na era dos pontos corridos, em 2015, há 10 anos atrás, minha Nossa Senhora, tô ficando velho. O Sport pegou o Atlético Paranaense no Dia dos Pais. E o resultado não foi muito legal não, mas enfim, né? Foi 1-1, por que não foi muito legal? Porque o Sport já vinha fazendo bons jogos. O Atlético também vinha tendo seus momentos ali, mas é um jogo possível de vencer. E que não vou dizer que foi por causa desse jogo, mas também por causa desse jogo ficamos a desejar, deixamos a desejar. Acabamos o campeonato em 6º, 3 pontos do 4º lugar, salvo engano, eu acho que foi o São Paulo. Na época não tinha pré-Copa Copa Libertadores, ia só os 4 primeiros e o campeão da Copa do Brasil para a Libertadores. E por causa de 3 pontos, o Sport não foi para a Libertadores. E aí também teve o jogo com a Ponte Preta, que o Sport perdeu ponto ali. Mas enfim, coisas do Sport, né? Coisas do Sport. Fizemos uma excelente campanha, tínhamos um time que individualmente não era qualificado, mas coletivamente era um time de raça, de qualidade, que se entendia bem em campo. E foi mais um resultado que o Sport poderia ter vencido e por descuido acabou perdendo pontos, deixando pontos pelo caminho. Chegamos agora em 2017. Bom, para quem lembra, foi o começo do declínio do Sport. Foi o início da tortura do que deixou o Sport na situação que está hoje. A situação que o Sport está hoje não começou agora, não começou o ano passado, ano retrasado, embora essa direção não está contribuindo para a melhoria. Em 2017 nós tivemos outro tropeço para Ponte Preta de novo, mais uma vez complicando a nossa vida. Pois é, pessoal. O Sport empatou em 0-0 com a Ponte Preta. Terminou a Série A daquele ano em 15º, perto da zona de rebaixamento. E o que veio depois, já no ano seguinte, foi o que a gente já sabe, né? 2018. Um rebaixamento e acho que a complicação da situação do qual a gente já vivia, né? Em 2018, no ano do rebaixamento, mais um presente amargo para os torcedores rubro-negros, para os papais rubro-negros. O Sport perde para o São Paulo 3-1 na ilha. Meu Deus do céu. Foi um resultado difícil de engolir. E como disse anteriormente, foi um resultado cruel, porque o Sport, na verdade não foi um resultado cruel, foi uma temporada cruel. O Sport caiu em 17º, a 1 ponto da Chapecoense.
E como eu disse, foi uma temporada um pouco difícil, porque o Sport não apenas caiu em 2017, não, perdão, 2018. E foi uma temporada cruel. Foi uma temporada cruel porque o Sport não apenas caiu em 2018, né? Como eu falei, a derrota de 3-1 pro São Paulo que o Sport fez. E no ano seguinte, em 2018, o pior aconteceu. No Dia dos Pais, tomamos 3-1 do São Paulo em casa. Para piorar, nós caímos para a segunda divisão por causa de um ponto. A gente caiu em 17º. Aquela derrota para Chapecoense na Arena Condá em 2018 dói até hoje, meu Deus do céu. Aquele pai, por incrível que pareça, um empate seria o suficiente para salvar o Sport, ou pelo menos para melhorar o cenário, mas infelizmente não aconteceu, por incrível que pareça. Série B 2019, outro presente dos gregos. O Sport perde para o Criciúma, lá no Edberto Hilsen. E depois de 17 empates, quase um turno inteiro de empates. Quem lembra, né? Guilherme, Brocador. Aquele time de 2019 era legal, era bacana. Treinado pelo Gordiola. O Sport acabou subindo em segundo lugar, perdendo o título da Série B para o Bragantino. Também teve seus empates, mas teve uma campanha um pouco mais regular, por assim dizer. O Sport perde por 1-0 para o Criciúma. Né? Nem tudo acontece como a gente quer. Isso é típico do Sport, típico. Já na Série A em 2020, outro jogo do Sport no Dia dos Pais. O Sport enfrenta o Fortaleza lá no Castelão. E mais uma derrota, mais um placar mínimo, 1-0. O retrospecto do Sport no Dia dos Pais não é muito bom não. Quem for assistir o jogo com o Sport contra o Grêmio, perdão, domingo, eu acho que vai, se fosse apegar ao histórico, a mística, vai com o pé atrás, porque o Sport não tem muita sorte não, viu? No Dia dos Pais não, mas vamos saltar agora para 2024. Na Série B 2024, o Sport vence o Amazonas por 3-2. Não sei se vocês se lembram, mas foi um jogo sofrido. O Sport botou 2-0, acho que no primeiro tempo. Depois começou a tomar um susto. Foi uma loucura, coisas que só o Sport pode proporcionar. Felizmente, nós subimos naquele jogo dramático com o Santos, com o gol de Lucas Lima, obviamente. Mas aquele gol também não foi o suficiente para o nosso acesso, tá? A gente dependeu de uma combinação de resultados que acabou acontecendo e a gente subiu para a Série A. E bom, né? E estamos fazendo uma péssima Série A esse ano, né? Eu acho que se eu soubesse, pelo menos vou falar por mim, que o Sport faria uma temporada tão ruim assim, eu acho que eu não faria questão de ficar mais um aninho na Série B, porque tá complicado, tá muito complicado. E para finalizar o vídeo, agora chegamos em 2025. Domingo, lá na Arena do Grêmio, nós vamos enfrentar o Tricolor Gaúcho. Pois é, rapaz. Eu não sei muito o que esperar não, mas espero que dessa vez o retrospecto seja positivo pra gente, que eu e o meu pai, que também é rubro-negro, e obviamente todos os outros papais rubro-negros, tenham felicidade, que podemos voltar pra casa pelo menos com um empatezinho, né? É ruim, para nossas pretensões é ruim, mas se a gente tá enfrentando um adversário que, bom, tem um retrospecto tão forte em cima do Sport contra o Grêmio, acho que o empate, a depender do contexto do jogo, não vai ser ruim. E aí eu já finalizei esse vídeo com uma análise pré-jogo. Eu acredito que o Sport não vá com um time diferente do que enfrentou o Santos e o Bahia. Talvez com a volta de Lucas Lima e olhe lá. Mas eu fico confiante. Eu acho que se eu não tivesse confiante, eu não seria rubro-negro. Porque ser rubro-negro é mais do que torcer pro Sport. É ter mais do que esperança, é ter uma fé, uma devoção de que algo vai acontecer. Não gosto de apelar para o sobrenatural, não acho justo, mas a paixão que move o torcedor beira o sobrenatural. E é confiando nisso que eu espero que o Sport ganhe e mude o retrospecto de históricos do jogo do Sport no Dia dos Pais. Bom, eu prefiro ver o meu pai rindo de felicidade do que o pai dos gremistas, né? Convenhamos. Então é com essa esperança que a gente vai para mais um jogo. E olha,
Terça-feira nós voltamos com o episódio. Infelizmente essa semana não deu para soltar. Deu um erro, perdemos. A gente gravou, mas perdemos metade do episódio. E foi bem o problema que aconteceu de áudio. Foi bem na metade da explicação. Não tinha como postar cortado, perdão. Cortado, ia ficar sem contexto, ia ficar confuso, ia ficar ruim. Então a gente decidiu não trazer o vídeo essa semana. Mas terça-feira estamos gravando, quarta-feira estamos liberando. Qualquer coisa a gente grava na segunda e solta na terça mesmo. Vai depender um pouco também da nossa agenda. Que bom, a gente não depende, a gente não vive do YouTube ainda. Então a gente tem nossas outras obrigações, nossas outras responsabilidades. E também uma das nossas responsabilidades é trazer vídeo para vocês. Então, como eu disse, curte, comenta, compartilha. E vai lembrar uma coisa. Quem assistiu esse vídeo vai estar se perguntando, mas por que citou... Pessoal, porque citou anos pulados assim, não em ordem cronológica. Quer dizer, teve uma ordem cronológica, mas teve um espaçamento porque eu só citei os jogos jogados no Dia dos Pais, pessoal, entendeu? Os outros jogos, aqui que o Sport jogou, sei lá, a Série B 2005, não teve jogo, então não tinha para que eu citar, entendeu? Então os jogos citados foi só e apenas no dia dos jogos, no Dia dos Pais, nada mais. Então tá explicado, tá tudo certo, e é isso. Como eu disse, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, né? Vamos dar essa forcinha. Obrigado, pessoal. Um beijo pra vocês e tchau.